Boa tarde, eu sou Juan e vou falar sobre a atividade de Prolog e Haskell. Foi dado três exemplos para a gente fazer um quarto. E aí era Fred é pai de Marcos, Ricardo é pai de Pedro e Pedro é pai de Paulo. Aí foi pedido para colocar que Ricardo é pai de Fred. Aí tá aqui. Também foi pedido para colocar para fazer a regra do irmão. Aí tá aqui. Essa regra aqui. X é irmão de Y se P for pai de X e P for pai de Y, com X diferente de Y. Essa regra eu fiz baseada no exemplo que tinha, que era do avô. X é avô de Y se X for pai de Z e Z for pai de Y. Aí aqui... Peraí. Pronto. Fred é irmão de... Fred é irmão... Quem é irmão de Fred? Pedro. Aí dá pra confirmar... Aqui. Ricardo é pai de Fred e Ricardo é pai de Pedro. E aqui... Ricardo é avô de quem? E aqui Paulo. Aqui Ricardo é pai de Pedro e Pedro é pai de Paulo. Então Ricardo é avô de Paulo. Aqui foi dado... foi pedido para colocar os alunos que cursam as disciplinas. Aqui quem cursa paradigmas de programação. Fica cursa, aí o nome do aluno e a disciplina. Aqui o mesmo caso para MAP. Cursa, o aluno e a disciplina. Para TEIA, aluno, curso, disciplina. E TABD, aluno, curso, disciplina. Aqui foi pedido para mostrar quais são as disciplinas obrigatórias e as eletivas. Aqui as disciplinas obrigatórias. Aqui PP. E se colocar a próxima vai mostrar MAP, que são exatamente essas duas aqui. Aí também foi pedido para mostrar André é professor de quem. E aqui tá Adriele, se colocar próximo Alan, Antônio. E vai mostrar todos dessa disciplina aqui de MAP. Agora para mostrar quem são os meus professores. Juan. Aí lá tá dizendo que eu estou matriculado em TABD e em PP. Então quando rodar aqui, vai dizer que meu professor André e Anderson. Só tem eles dois, não tem mais nenhum. E por último, é para mostrar as disciplinas que são eletivas. Aí vai mostrar o D, a disciplina, que no caso TEIA, Tópicos Especiais em IA, e o professor Robson. Se colocar outra, aí vai aparecer Tópicos Especiais em Banco de Dados e o professor Janderson. Só tem essas duas. Agora, acho que aqui vai dar certo. Desculpa tá saindo a câmera, mas é o jeito. Mas acho que isso aqui dá certo, peraí. Porque o botão de run era aqui embaixo e não tinha como apertar. Mas isso aqui dá certo. Aqui foi pedido para mostrar
a situação de um aluno. Aí vai calcular o número de faltas dele e a média. Se o número de faltas dele for maior do que 25, vai aparecer que ele foi reprovado por falta. Se a média dele tiver entre 4 e 7, vai dizer que ele foi reprovado por nota. Se a média dele for menor do que 4, ele está reprovado por nota. Se tiver entre 4 e 7, ele está na final. E se não for nenhum desses casos, ele está aprovado. Aí aqui ele vai calcular a média com as duas notas e depois divide por 2. Aí é o que está nesse print aqui. Vai mostrar a situação dele. Aqui é o número de faltas. Aqui é a primeira nota. E aqui 7. Quando rodar aqui, vai dizer que ele foi aprovado por média. Porque o número de faltas deles é menor do que 25. E a média dele é maior do que 7. E o outro caso é para ordenar um vetor em ordem decrescente. Os números, ele vai pegar os números pares daqui e vai ordenar em ordem decrescente. Os maiores vão para uma lista e os menores vão para outra. É basicamente isso. Aí, segundo essa lista aqui, que é que foi dada na questão, ele vai rodando, vai ficar 8, 6, 4, 2. Os números pares do maior para o menor. E também foi pedido para ver a comparação entre um algoritmo imperativo e um funcional em Python para ordenação. O funcional, ele é maior, ele faz mais coisas. Ele faz a troca de cada elemento. Ele vai andar índice por índice no vetor, comparando os números, e aí ele vai fazer a troca. Ele vai usar um laço de repetição e ele é mais descritivo no código. O imperativo, o código é menor, ele é mais direto e ele vai usar recursão. Então, ele vai basicamente comparar o número. Se o número for menor do que o pivô, ele vai entrar numa lista. Se ele for maior, ele vai entrar em outra. Então, a chance de erro é menor. Principalmente se comparar com o imperativo nessa parte aqui do for, que é a parte que acontece a troca. Isso aqui pode, dependendo de como seja feito, pode sair errado. Então o imperativo é basicamente, se for menor ou igual ao pivô, entra numa lista, se não entra na outra. É só se. Não tem muito o que fazer. No funcional, a análise é maior. E é isso. Obrigado.